Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen fez novamente, galera. O cara joga igual uma máquina, ele faz o xadrez parecer fácil. E a gente vai dar uma olhada aqui nessa partida incrível que acabou de sair do forno contra um Mestre Feed, galera. O Mestre Feed é um jogador que, poxa vida, ganha da maioria das pessoas, é um profissional já. E com quase 3.000 de rating aqui na plataforma do chess.com, né? Então... é realmente impressionante como que o Magnus Carlsen consegue ter essa superioridade, essa facilidade. Como é que esses caras podem ser fáceis nas mãos de Magnus Carlsen? Isso realmente é impressionante no mundo do xadrez. A gente vai dar uma olhada nessa partida que começa com a abertura C4, a abertura inglesa. E temos aqui a resposta C6, tentando transformar num sistema defensivo Caro-Kann é o nome, né? Não é a defesa Caro-Kann, que é contra E4, C6, essa é a Caro-Kann, mas pela similaridade, né, do C6 contra o peão dama, acaba recebendo esse nome do sistema Caro-Kann. Aliás, se você quer melhorar nas suas aberturas, eu tenho uma dica de ouro para você melhorar com as suas próprias partidas. Não é olhando as partidas dos outros, não é olhando o modelo de linha de super grande mestre, nem nada disso. Esse aplicativo vai olhar as tuas partidas que você joga no chess.com e no Lichess e vai te criar um treino personalizado de repetição, negócio genial. Presta atenção nessa dica. Eu comecei a usar o aplicativo Lotus e o ponto que mais me chamou a atenção é que ele te treina, né, baseado nas suas próprias partidas do chess.com ou do Lichess, tá? Então não é aquele estudo genérico de abertura que você vai ver aí em todo lugar. Ele pega o que você realmente joga. E isso é muito bacana, especialmente para treinar as aberturas. Porque além de ter os cursos completos, ele mostra também armadilhas e variantes que surgem das suas partidas. Ou seja, aquelas situações que você realmente encontra jogando. Por exemplo, você pode ver quais as aberturas que você tem as piores taxas de vitória e aí você escolhe focar nelas. E aí vem a parte que para mim fez total diferença, o treino por repetição. Ele te mostra a ordem correta dos lances, você repete várias vezes e às vezes ele até embaralha uma posição fora da ordem para ver se você realmente entendeu a ideia e não só decorou os lances. E isso me ajudou bastante a memorizar de verdade as linhas e aplicar depois nas minhas partidas. E tem também a parte das armadilhas práticas, não aquelas coisas fantasiosas, mas linhas que encaixam no seu repertório real. E eu já ganhei algumas partidas só por estar mais preparado para essas armadilhas na abertura, vale a pena. Ah, e agora o Lotus está totalmente em português também, então ficou bem mais fácil de navegar. Se você quiser testar esse app, o link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Usando esse link, você também apoia o canal, tá bom? onelink.to/Lotus Xadrez Brasil. Beleza? Agora sim, bora pro vídeo, vamos lá. Bacana, né? Seguindo, galera, Magnus Carlsen segue aqui com D4, peão dama, e temos aqui D5, acabou caindo numa defesa eslava. É o nome dessa abertura quando se joga com peão dama, tá bom? E defende aqui com C6. Cavalo C3, temos agora cavalo em F6 e agora E3. O bispo pode jogar A6, prepara, controla a casa de B5. Afinal de contas, esse peão não vai ficar controlando a casa de B5 para sempre. Ele pode virar um peão central ou pode até mesmo querer avançar no futuro. Cavalo B3, cavalo F3 foi jogado e agora B5 ataca o centro. Ataca esse peão aqui e influencia o centro, né? De certa forma, a gente pode dizer que esse peão ataca o centro. É um pouco forçado dizer isso, mas ele ataca um peão que está atuando no centro. B3 foi jogado, bispo G4 e agora, influenciando aqui a casa central de E5 e de D4, bispo em E2 segue o desarrollo, cavalo de B em D7, Roque coloca o rei em segurança. E aqui E6, o bispo de casas escuras precisa jogar. O Mestre Feed aqui fez uma super formação sólida aqui de peões. Vai tirar o bispo, vai rocar. E o Magnus Carlsen também está muito bem. Desenvolveu suas peças, já protegeu o rei. E segue agora com o lance bispo B2. Bispo em E7, prepara para colocar o rei em segurança. E o Carlsen faz uma provocação aqui, galera. Ele vai para um lance muito esperto, um lance tentador, que é o lance cavalo em E5. Esse lance, claro, tá atacando o cavalo, tá atacando o bispo, mas ele tem uma coisa tentadora aqui, porque depois de bispo toma e cavalo toma, as pretas podem tomar aqui o cavalo e dobrar os peões. É assim que segue na partida. E cavalo D7
Bota pressão no peão central, agora o Carlsen tem os peões dobrados, o bispo ficou tapado, isso parece muito bom. Mas o Carlsen tem algo preparado aqui. Magnus Carlsen segue com peão, toma. E depois de peão, toma, e não esse peão, porque esse peão é... Se você toma com o peão de E aqui, o peão de C vira uma fraqueza gigantesca, né? Esse peão ganha mobilidade, torre vem para a coluna C, não é bom, por isso o peão toma aqui é forçado. E o Magnus Carlsen segue com esse lance, ele não quer que o adversário faça o roque, ele entrega um peão, vai para essa super provocação genial, galera. Vale dizer que a partida tem muito pouco tempo no relógio e é impressionante como o Magnus Carlsen encontra esses lances. Ele meio que sabe que o lance é bom, né? É realmente impressionante. E aqui o jogador, o mestre Fid, seguiu com dama B6, controlando um pouquinho aqui a casa de C6. Agora notem que se cavalo por peão, o que jogar aqui? Ah, Rafa, já entendi. Aqui tem um duplo de cavalo bem legal. Cuidado, que o cavalo tá atuando aqui em C6. Aqui, se você encontrou cavalo por E6, parabéns, seria uma ótima continuação. Já é o suficiente para fazer valer a pena esse peão que foi entregue em E5, né? Mas aqui, o Magnus Carlsen, se quisesse partir para um assalto ao rei, já poderia com F4, seguido de F5, e isso aqui é espetacular. Porque esse lance parece ruim, porque agora é E5, né, e as pretas têm um peão a mais, mas aqui cavalo em E6 liquida o jogo, pode abandonar. Porque dama tá atacada, a casa de C7 tá atacada, o peão aqui em G7 tá atacado, praticamente é obrigatório tomar esse cavalo. E agora o rei não ter feito o roque custa caro, porque a dama chega atacando, e aqui... se rei F8, o peão toma com cheque e checkmate no próximo lance. Então aqui teria que jogar G6. E aqui então o peão toma. E o rei tá no centro do tabuleiro. Todo tipo de ataque tá chegando. E por mais que as pretas tentem algum contrajogo, é tarde demais, né? As brancas têm uma posição bem melhor aqui. Provavelmente o Carlsen ia vencer aqui com uma sequência dessa, né? Então notem, galera. Cavalo D4. Rafa, mas o Carlsen não pensou em tudo isso. Galera, é uma dúvida que existe sempre, até os grandes mestres têm essas dúvidas. Se ele calcula antes ou se ele simplesmente vai achando os lances, ele sabe os lances, né? Eu acho que é os dois. Eu acho que ele calcula e sabe, por isso ele é tão poderoso. A partida segue agora com dama B6, ok? Faz sentido, ele protege a casa de C6. E o Magnus Carlsen joga com torre C1 e do nada o Magnus Carlsen já ganhou a iniciativa. Olha, ele ganhou essa coluna. Ele pode dobrar aqui com um tempo sobre a dama. Não dá pra jogar torre C8 porque o rei ainda não rocou. Roque foi jogado tarde demais. As brancas ganham a iniciativa. Dama vem pra B7 e agora a dama Sedônia. Compondo aqui junto com a torre. A domínio da coluna C. Torre de A em C8 luta pela coluna C, mas agora a torre C1. Todas as peças do Magnus Carlsen em jogo. Olhem como rapidamente o Carlsen colocou todas as peças em harmonia. Não dá tempo de tomar peão de E5, a torre está atacada, são 3 ataques aqui, apenas 2 defesas. As pretas têm que fazer alguma coisa e o lance jogado foi cavalo B6. Notem que se trocasse aqui, ó, seria uma possibilidade. Agora a dama está atacada, teria que trocar de novo. O cavalo toma, e agora não só o bispo, mas também o cavalo estão protegendo o peão aqui de E5. E por mais que o material esteja igual, as pretas têm que jogar alguma coisa. O bispo está atacado, o Magnus Carlsen continuaria muito provavelmente com essas sequências aqui de esmagamento, muito parecido com o que vai acontecer aqui no jogo. O mestre Fid responde com o cavalo B6 aqui. E o Magnus Carlsen joga com o fino do fino do fino, torre C7 atacando a dama. E não só a dama, né? Mas ele também manteria o bispo aqui atacado. Então, porque você pode dizer que aqui tá cravado e tudo mais. Mas na verdade não, né? Aqui só você já vai ganhar uma torre a mais aqui, fora 2 peças atacadas, né? Não dá pra deixar isso acontecer. Por isso torre por C7 foi jogado, dama por C7 atacando todo mundo. E agora torre B8, a defesa no limite aqui, porque trocar as damas aqui favoreceria demais o Carlsen, que agora tem uma torre na 7ª, esse bispo já não tem pra onde ir, e agora todas as peças estariam atacadas. Teria que jogar o lance mais triste do xadrez, que é o cavalo na casa numa desses cantinhos do tabuleiro, né? Aqui na casa de A8, é uma casa muito triste para um cavalo. E aqui, sei lá, rei F1, aqui o Carlsen faz o que ele quiser, ele tem uma posição de dominação completa. Por isso torre B8 foi jogado, o lance que protege aqui a dama tá fazendo raio-x defendendo o bispo, e o Carlsen segue com F4, ele joga agora o que ele quiser, ele tá dominando o jogo. G6 foi jogado G4, o que ele quiser.
Bispo D8 atacando a dama. E agora sim, dama toma, torre toma. E o Carlsen segue com torre C6. Pela segunda vez no jogo ele joga torre C6. E agora esse lance... coloca pressão aqui no cavalo e dá uma descoordenada, né? O bispo não pode jogar muito porque ele também tá defendendo aqui o cavalo, a torre não pode também ir para muito longe. Olha a situação que foi colocada. Torre B8 foi jogada aqui pelo mestre internacional, talvez pensando em jogar um lance do tipo torre C8, e o Carlsen rasga um F5. Temos aqui peão toma, peão toma, peão toma, cavalo toma, esse peão ganha mobilidade, o cavalo ganha mais espaço, e aqui era tudo que o Carlsen queria. Porque o adversário vai para um erro muito natural de cometer nessa posição. Muito natural de se cometer. A maioria de nós, de preto aqui, faríamos a mesma coisa. O pensamento aqui do preto é o seguinte. Eu preciso trocar as peças. O Magnus Carlsen está sobrecarregando aqui a posição. Então trocar a torre aqui seria ótimo. Ele vai para esse lance torre C8, mas como a gente pode ver, a Barrilda já se animou aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar arrematar o jogo, vale a pena. Tem um lance de arremate aqui. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance. Uau, meus amigos. Torre por cavalo. E nessa posição o mestre Fid abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Será que você já consegue ver qual é o problema das pretas aqui agora? Galera, é isso, né? Depois de bispo por torre, o que será que as brancas jogariam aqui? Cavalo aqui em E7 com cheque, dando um duplo e ficando com uma peça limpa a mais, né? Ô Rafa, mas dá pra tentar prender aqui o cavalo com o bispo aqui. Se não fosse pelo peão, até poderia ser uma tentativa honrosa aí, uma tentativa possível, mas o cavalo aqui simplesmente tá escapando, né? Aqui você até teria o tempo de defender esse peão primeiro e depois tirar o cavalo. Também funciona. Muito bem, mais uma vitória espetacular de Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Cara, não é normal jogar dessa maneira, 96.6, numa partida de 3 minutinhos, galera. Não é uma partida pensada nem nada, é uma partida ali, que ele tá jogando ali com o almoço esquentando. O filho chorando, sabe assim, eu já vai lá, ele tá chorando, faz a mamadeira, deixa eu só terminar essa partida, né? E é assim que o Carlsen faz, aliás, mais ainda agora, né? Porque agora ele fala, cara, eu tenho que jogar o melhor possível, que eu tenho que ir lá trocar a fralda, né? E assim ele vai, pá, o ataque motivado pela fralda do neném. 96.6% de precisão pro Carlsen, 87.8% pro Trimisius, mestre Fid muito forte, mas o Magnus Carlsen, ele dá aula pra peixe, ele é o pai do peixe, ele é o mestre de todas as engines modernas, de todas as inteligências artificiais. E, portanto, é sempre bom trazer partidas dele aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!